Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse vídeo a gente vai dar continuidade, onde a gente fez a instalação do sistema e uma pré-configuração, certo? Nesse vídeo a gente vai configurar o sistema. Eu vou ensinar vocês como fazer uma configuração básica só para ele funcionar, porque o foco aqui é para ensinar como instalar todos os sistemas FreeAccess. Tem algumas configurações que são particulares só para o sistema do condomínio, então não vou dar muito foco nelas, é mais nas configurações básicas que são genéricas para todos os outros sistemas, certo? Futuramente eu vou estar fazendo aqui um vídeo sobre o sistema de condomínio, empresa, o food, e explicando as particularidades de cada um deles. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o sistema. A primeira vez que você abre o sistema, ele vai te questionar que tipo de aplicação, que tipo de software que ele vai rodar. Se é um servidor ou se é uma estação. Isso serve para todos os sistemas FreeAccess, certo? No meu caso aqui, a gente vai estar configurando o servidor. O sistema tem três tipos de liberação. O principal é o hard lock. Aqui ele está dando a mensagem porque o meu hard lock ainda não está conectado, só estou mostrando para vocês. A segunda é o que a gente chama de hard lock remoto, porque em um hard lock você consegue configurar para várias estações. Só que daí você precisa configurar as estações para que eles enxerguem o servidor de hard lock. Então aqui eu vou dar um OK. Ele tentou conectar no servidor de hard lock, não conseguiu. Aí você dá um OK. Aí ele te pergunta se você deseja configurar para que ele tente conectar novamente no servidor de hard lock. Então aqui você colocaria as informações do hard lock, o IP do servidor e a porta que está liberada no servidor de hard lock. Como não é o nosso caso, eu só vou dar um sair aqui. Como eu saí da outra configuração, da tela de configuração, ele te pergunta se deseja fazer mais um teste de conexão com o servidor. Eu vou dar um não, só para mostrar o outro tipo de liberação, que é a licença. A licença ela é pouco usada porque quando o computador formata, você tem que gerar uma nova liberação, passar a chave de validação para nós, a gente tem que passar a contrachave para fazer essa liberação. A gente usa em raros os casos, o que mais utilizamos mesmo é o hard lock. Então eu vou dar um cancelar aqui, fechar, conectar o hard lock. Beleza, já conectei aqui o hard lock. Para você verificar se o hard lock está conectado na máquina ou não, se está com algum problema no hard lock, você vem aqui no menu iniciar, dispositivos e impressoras. Aí aqui embaixo ele está reconhecendo já o hard lock que está na versão Free 1.1. A gente tem dois tipos de hard lock, tem o nosso próprio que nós desenvolvemos e tem um que é mais antigo que a gente utilizava, que era da Protec. Esse a gente só utiliza nos clientes mais antigos e revende. O que a gente mais utiliza hoje é o nosso próprio, que é o da Free, certo? Então, com o hard lock conectado, vou abrir aqui novamente o sistema. Como você pode perceber, ele já não perguntou mais sobre que tipo de aplicação que é essa servidor de estação, pois uma vez definido, ele já salva essa informação e sempre que você vai abrir, ele já vai abrir com aquela configuração que você fez. Aqui, ele já reconheceu também que está com hard lock, por isso ele não questionou sobre a licença. A primeira vez que você abre, ele pergunta se você deseja configurar o sistema. Vou dar um sim. Aqui pode ver que como ele já está com o hard lock, ele não mostra mais o IP, ele só mostra a porta que você quer liberar para que as outras estações consigam conectar aqui. Não se assustem por aqui ter várias abas. Aqui o meu hard lock, como ele é de demonstração, ele tem tudo liberado. Então ele tem o Free Câmeras, tem o Free Alarmes. Eu
não vou dar foco nisso, a gente vai ter vídeos específicos para isso. Como eu disse no começo do vídeo, o nosso foco aqui vai ser uma configuração básica para o sistema funcionar. Então, o básico aqui é a porta do hard lock. Se for uma estação que você está configurando, ele vai aparecer o IP, você vai pôr o IP e vai mandar conectar, igual eu mostrei anteriormente. No Free Control, se é o servidor, você põe o próprio IP do computador. Então, no meu caso é 192.168.1.254. Aqui é a porta que você está liberando. Dependendo de como tiver a sua licença, ele não vai mostrar isso daqui para você, e nem essa configuração. Essas duas configurações eu vou estar mostrando em vídeos futuros. Aqui o número do monitor. O Free Control e o Free Monitora, ele foi projetado para trabalhar com 2 monitores, certo? Um monitor para você monitorar os acessos, verificar quem está passando nas controladoras, e o outro é para fazer os cadastros. Então, enquanto você faz o cadastro, você consegue monitorar os acessos. Então, aqui você já consegue configurar para qual monitor você quer que abra o Free Control ou o Free Monitora automaticamente. No meu caso aqui ele está 2, mas eu tenho um monitor só, isso não interfere. Se eu colocasse mais um monitor aqui, ele já abriria automaticamente no monitor 2. Que tipo de aplicação? Aqui eu estou abrindo ele como aplicação, não como serviço. Se for como serviço, você tem que selecionar o serviço. Aqui tem as configurações do Free Control, se você quer que ele abra automaticamente quando abrir o sistema. Alertas de solicitação de acesso, alerta de pânico e autorizar acesso remoto no servidor. Não vou mexer isso daqui, vou deixar do jeito que está. Aqui na parte de identificador, caso você precise que ele iniba partes do número que foi feita a leitura, é aqui que você configura. Eu só vou dar um exemplo. Você está com um leitor UIGA, só que você precisa que ele ignore o Facility Code, que são os 3 primeiros dígitos. Então aqui você fala qual é o mínimo de dígitos. No caso do UIGA 26 bits são 8 dígitos, e você quer que ignore os 3 primeiros, que é o Facility Code. Ou, por exemplo, você está com um leitor de código de barras e você quer que ele ignore o dígito verificador. Aí você fala que você quer que ele ignore um dígito do final. Aqui eu vou deixar como 0, que ele vai fazer a leitura integral do leitor. Aqui tem a configuração de acessos. Essas configurações aqui são mais para o servidor, o de identificador, de acessos. Essa configuração é para caso você quer que registre aqueles acessos de fora do nível de acesso, acesso bloqueado, entre outros. Eu não recomendo muito deixar habilitada essa opção, porque se você tem 1000 acessos diários, com essa opção marcada você pode chegar a 10.000 acessos diários fácil. Porque o instinto do usuário, quando ele passa o cartão e não libera o acesso, é passar novamente o cartão. E cada vez que ele passar e negar o acesso, ele vai gravar essa informação no banco de dados. Aqui para exibir acessos negados, então se você não quer que mostre acessos de cartões que não estão cadastrados no banco, você desmarca essa opção. Aqui para liberar acessos de pânico, se você não quiser que libere o acesso, você desmarca aqui a opção. Botoeiras de pânico, a gente tem um sistema de botoeira, quando você aperta um botão e na sequência você passa um cartão, o sistema entende que aquele cartão está emitindo um acesso de pânico. Para gravar logs, isso daqui é mais para debug, eu não aconselho deixar habilitado. Isso daqui a gente utiliza quando a gente quer verificar se está com alguma lentidão no sistema ou coisa parecida. Essa opção de foto dos moradores, ela só aparece quando é o Free Condomínio, que ele aparece 6 fotos
de moradores que moram na mesma propriedade de quem fez o acesso, do cartão que fez o acesso. Inativar a mensagem de LED, isso daqui também é utilizado no condomínio somente, que a gente tem um painel de LED, futuramente eu vou estar mostrando sobre ele, como ele funciona, eu vou até dar alguns exemplos de como utilizar. Biometria a gente não vai usar, então não vou dar um foco agora nisso. O que a gente precisa configurar aqui: alertas, se você quer que o sistema exiba alertas ou não, então alerta sonoro, alerta visual, alerta de não ter impressora instalada, alerta sobre o Firewall, então aqui você habilita ou desabilita. Em relatórios, se você quer que exiba com logotipo colorido ou preto e branco para economizar tinta na impressora, se permite exportação ou não. Aqui é a parte de visita, mais para condomínio, tem algumas configurações aqui para visita. O update é interessante você configurar uma pasta compartilhada no servidor, porque se tiver alguma atualização, você atualiza o servidor, coloca os executáveis novos lá, e as estações, se estiver devidamente configurado, ele vai buscar no servidor os executáveis novos e faz a atualização automática nas estações. O servidor a gente sempre recomenda fazer a atualização manual, porque às vezes tem alguma customização no cliente. Aqui o backup, que é uma configuração também somente do servidor, que você pode configurar se ele quer que faça um backup automático ou não. O sistema de backup funciona da seguinte forma: ele vai gerar um backup diário durante a semana, então ele vai gerar um backup na segunda, terça, quarta até o domingo. Na próxima semana, na hora que chegar na segunda, ele vai subscrever o backup da segunda-feira anterior. Então ele vai manter para você ali 7 backups. Tem um detalhe somente, que no primeiro dia do mês e no 15º dia do mês, em vez dele subscrever o backup da semana, ele cria um backup separado. Então ele vai colocar o nome do backup e vai colocar a data. Por exemplo, se ele fosse gerar no primeiro dia do mês, ele geraria 1/11/2016. Aí no final do ano você vai ter 24 backups, que são 2 referentes a cada mês, e vai ter os 7 últimos backups da semana. Para configurar o backup, você pode configurar para sempre que fechar o sistema no servidor, ele vai fazer o backup, e tem 2 horários aqui que você pode habilitar. Por exemplo, você pode habilitar às 3 horas da manhã e um outro backup que ele faça às 3 horas da tarde. Eu aconselho você pôr para fazer o backup um horário que não tenha movimento, um horário que não tenha um fluxo de acesso, um fluxo de cadastro. Aqui você, vou colocar aqui 3 horas, aqui você configura o caminho do banco, onde que está o seu banco de dados. No meu caso, ele está em free access condomínio, dados, banco, e é esse arquivo aqui, .gdb. Aqui onde você quer que ele salve esse seu backup, eu vou pôr para criar, vou colocar para salvar na mesma pasta. Não é o recomendável aí no seu ambiente, porque se der algum problema no seu computador, você vai perder o seu backup também. O ideal é você fazer um backup em uma outra máquina, ou se não tiver como fazer numa outra máquina, fazer na própria máquina, mas todo dia você está salvando ele num pendrive ou num HD externo. Já tenho uma pasta criada aqui, vou deixar nessa mesma pasta, salvar. Então o que eu configurei foi o hard lock, eu deixei aqui o default, free control eu fiz aqui a configuração. Essa porta local é a porta que eu estou abrindo para que as estações consigam se conectar no meu free control. Eu deixei o default também. Identificador, deixei default. A maior parte aqui eu deixei tudo a configuração default.
para o funcionamento. Então vou dar um salvar, vou dar um sair. A primeira vez que você abre o sistema, ele também te questiona se você deseja configurar o seu banco de dados. Sem configurar o banco de dados, você não consegue utilizar o sistema. Então eu vou colocar aqui sim. O usuário é FRE. A senha, ele tem a senha ela tem uma formulazinha aqui para funcionar. Então ela funciona da seguinte forma: você pega o dia, hoje no meu caso é dia 18, o mês, 11, os dois últimos dígitos do ano, que é 16. Você vai somar o dia com os dois últimos dígitos do ano, o mês com os dois últimos dígitos do ano e o ano com os dois últimos dígitos do ano. Então no final aqui ele vai dar 34, 27, 32. Essa daqui vai ser a minha senha, tudo junto, sem espaço. Então só vim aqui, 34, 27, 32. Ok? Ele abre essa tela de configuração. Aqui você vai clicar em aqui para alterar. Você vai falar que tipo de banco de dados que é. Eu estou utilizando o Firebird. Você vai falar se o banco de dados está local ou ele está remoto em um servidor. No meu caso ele está local. Como é local, ele já preencheu aqui para mim localhost. Se for remoto, você vai colocar o IP do servidor. Para o Firebird, essa informação de servidor e nome do banco ele não é muito relevante, mas é necessário preencher. Então eu vou colocar aqui local, servidor free, banco de dados free. Aqui o caminho do banco de dados. No meu caso, ele está aqui em dados, bancos, free access conde.gdb. Para cada sistema, o nome do banco de dados muda, tá? Então prestar atenção só nisso. Se você estiver configurando o banco de dados SQL Server, as informações mais importantes é o nome do servidor e o nome do banco. O IP do servidor e o caminho do banco não é muito relevante para SQL Server. Então aqui o nome do usuário, como eu estou usando Firebird, é sysdba maiúsculo. E a senha é master key minúsculo. Aí eu dou um salvar aqui. Ele faz todos os testes, verifica se o firewall está inativo, se o banco de dados o arquivo do banco de dados está no lugar, se o serviço do banco de dados está startado. Depois que ele termina, ele exibe essa mensagem. Você dá um sim aqui para salvar. Configurações salva com sucesso. Ok. Tem um macetinho aqui para você que está configurando local o seu banco de dados e é Firebird, que é esse botão para configuração padrão. Você clica nele, ele pergunta se deseja carregar as configurações padrão, você dá um sim, só acerta o arquivo do banco de dados que você está configurando, dá um abrir, salva. Tem um detalhe muito importante para você que está configurando uma estação e está direcionando o seu sistema para um banco de dados que está num servidor. Aqui em caminho você tem que colocar o caminho absoluto do banco de dados, entendeu? Então, por exemplo, se eu estiver instalando numa estação e estiver direcionando essa estação para esse computador, eu tenho que colocar aqui o IP do meu servidor, que seria 192.168.1.254, e aqui eu colocaria exatamente esse caminho.
Porque se eu colocar o caminho de rede, compartilhar essa pasta do banco de dados e colocar o caminho de rede, o gerenciador de banco de dados não vai entender e você não vai conseguir conectar. Se tiver alguma coisa errada aqui também, você tenta salvar. Quando é remoto, ele faz um teste de ping aqui para verificar se está conseguindo acessar o servidor. Se tiver alguma coisa errada, ele vai te dar a mensagem. No meu caso, ele deu aqui mensagem de I/O, porque ele não encontrou o arquivo informado. Só vou dar um OK aqui. Vou colocar o local aqui mesmo, do jeito que estava. OK, salvar. E é isso. Nossa conexão com o banco de dados já está configurada. Só dar um sair aqui. OK. Pronto. Depois que você salva, ele reinicia. Para todos os sistemas, esses passos são iguais, tá? Então você vai vir aqui em Login. Ele só está dando uma mensagem falando que não foi definida a versão para esta aplicação. Para comunicar ao administrador do sistema. Eu vou ensinar também aqui agora no próximo passo como resolver para não ficar aparecendo essa mensagem. Você dá um OK. O primeiro acesso que você faz no sistema com o banco de dados limpo, ele exibe essa mensagem te falando que o seu usuário é free e sua senha é free, FRE é FRE. Então OK, ele aparece a tela de login, então você coloca FRE maiúsculo, na senha FRE maiúsculo. OK, ele abre o sistema. Mesmo o seu usuário sendo o administrador do sistema, ele não vem com todas as opções liberadas para o seu login. Então você vem aqui em configurações, você tem que dar permissões para o seu usuário. Então você vem usuários do acesso, usuários do sistema, clica aqui em acessos, aí você vai dar acesso a quais telas que ele pode acessar. Aqui ele representa o menu que aparece aqui, então quais telas ele pode abrir. Eu vou dar acesso total. E dentro de cada tela, quais controles que ele pode ter acesso. Então se ele pode alterar, consulta avançada, consulta básica, excluir, inserir e gerar relatórios. Eu vou dar um liberar total aqui. Gravar. E é isso. Aproveitando que a gente já está nessa tela, eu vou explicar como que você cadastra e cria perfis e logins para os operadores do sistema. Então aqui você consegue criar perfis. Eu sempre recomendo você criar perfil porque, digamos que você tem 5 operadores do sistema. Os 5 operadores vão ter os mesmos privilégios dentro do sistema. Então, em vez de você cadastrar o operador, vir aqui em acessos e um por um você dá as permissões que você quer que ele tenha, é muito mais fácil você vir aqui em perfil, adiciona um novo perfil. Eu vou criar um perfil aqui ADM, gravar, e aqui você consegue dar os acessos para esse perfil. Aí depois você só cria o usuário e vincula esse perfil, entendeu? Então aqui eu vou dar, por exemplo, um acesso a visitado, visitante, propriedade, horário. Em controle, ele vai poder aqui alterar, consultar, consulta avançada, inserir e relatório. Visitante, ele vai poder somente consultar, entendeu? Eu vou dar um gravar aqui. Eu tenho o perfil salvo, venho aqui em usuário, dou um adicionar, crio um novo aqui, vou criar com o meu próprio nome. Não é obrigatório preencher o e-mail, então eu tenho a opção de selecionar um perfil ou deixar o perfil em branco e dar as permissões manualmente. Eu vou selecionar o perfil ADM, gravar,
Ele pede a senha aqui, beleza? Coloquei a senha, está criado. Se você vir aqui em acessos, você vai ver que os privilégios que eu dei para ele lá no perfil já estão atribuídos, eu não consigo remover, mas eu consigo dar uns privilégios adicionais para ele fora do perfil. Ele, digamos que esse daqui é o líder do setor, alguma coisa assim, que ele pode fazer ter alguns acessos a mais. Então eu posso vir aqui e adicionar por aqui a parte de agenda. Vamos dar uns acessos qualquer aqui, somente para exemplificar. Gravar, fechar. Então, repare que com o usuário FRE, que é o qual eu estou logado, ele tem acesso total. Se eu vier aqui em logout, colocar o meu usuário, pode ver que eu tenho um acesso muito mais limitado. E aqui eu só tenho acesso dentro de cada tela do que me foi liberado. Então aqui em visitado eu consigo pelo menos consultar. O banco de dados está limpo, não tem nenhum registro. Ele só libera o que eu posso fazer dentro de cada tela. Tudo bem? Então vamos lá, vou voltar com o usuário aqui FRE. Então aquela mensagem que ele deu da versão, para resolver aquele problema, você vem aqui em configurações, geral, versões. Aqui em versões, você precisa adicionar a versão do sistema e a versão do controle. Por que isso? Para a gente ter um controle, caso você adicione uma nova versão ou tem alguma estação que está com uma versão diferente do executável do servidor, para a gente conseguir identificar. Se estiverem em versões divergentes, pode gerar alguns erros, tanto no servidor quanto na estação. Então vamos lá, você vem aqui em inserir, coloca a versão do sistema está aqui, a minha 2.0028, 2.0028, coloca sistema. O importante é que está com essa nomenclatura, tá? Senão ele vai continuar dando aquela mensagem na hora que abrir o sistema. Aqui em observações a gente tem esse campo para caso o cliente tenha alguma customização. Se tiver alguma customização no sistema, eu vou informar aqui. Se tiver alguma customização no banco de dados, eu vou informar em banco de dados. E se tiver alguma customização no Free Controle, eu informo em controle. Isso daí para quando for atualizar, antes de atualizar a gente dá uma olhada aqui nessa tela para ver se existe alguma customização e se atentar a essa customização antes de atualizar, porque se colocar a versão padrão ele não vai funcionar e pode parar de funcionar aquela customização. Então aqui eu vou deixar o original, salvo, dou adicionar e coloco a versão do controle. A versão do controle, se eu não me engano, está na versão 30, ok? 2.0.030. Controle, tem que estar com essa nomenclatura. Original. Aí você deve estar se perguntando, por que o banco de dados tem uma versão, o sistema tem uma versão e o controle tem uma versão? Porque cada um ele pode ter uma alteração. Por exemplo, eu posso fazer uma alteração no banco de dados que não afeta o meu executável do sistema nem do Free Controle, mas eu posso fazer uma customização, uma alteração no meu banco de dados que afeta o Free Controle. Então, consequentemente, a versão do meu banco muda e do meu Free Controle muda. Então, para eu saber em qual versão que está cada item, se está correto ou não, certo?
Então, feita essa configuração, só dá um fechar, abrir ele novamente. Login, você vai ver que ele não deu novamente aquela mensagem. O básico de configuração do sistema é isso. Então é isso, pessoal. Dá um joinha aí, se inscreve no nosso canal. Até a próxima. Tchau.